Olá, bem-vindo. Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e convidamos aqui no Palavra Ética pessoas que, de fato, têm um compromisso com a ética pelo seu jeito de agir, de conviver, de trabalhar. E hoje nós temos a alegria de receber aqui no Palavra Ética o Dr. Diego de Oliveira Silva. Dr. Diego, bem-vindo aqui ao Palavra Ética. Obrigado, Frei Gilvander. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente divulgar um pouco a Defensoria Pública da União. É interessante para a sociedade conhecer a Defensoria Pública da União, uma instituição ainda pouco visível na sociedade, com uma função muito importante. Eu agradeço ao senhor e agradeço à TV Comunitária por essa oportunidade. É um prazer. Dr. Diego de Oliveira Silva é defensor público da Defensoria Pública da União, a DPU, ou Defensoria Pública Federal, né? Isso. E na semana passada eu tive uma grande alegria, ele me convidou para assistir à defesa de dissertação de mestrado dele na Escola Superior Dom Helder Câmara, né? A dissertação em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. E aí tem aqui em mãos a dissertação que ele fez, nós vamos apresentar um pouco aqui. Mas, doutor Diego, antes da gente entrar diretamente no assunto do mestrado aqui, que é um assunto quente, né? Muito provocante, uma palavrinha. Onde é que você nasceu? Por que você optou por tornar-se um defensor público da União? E por que fazer mestrado nessa área de direito ambiental? Bom, eu nasci aqui mesmo em Belo Horizonte, fiz faculdade na Universidade de Itaúna, ia e voltava todo dia. E, assim, na verdade, quando a gente se forma, tem sempre os nossos ideais, as nossas vontades, mas a gente emperra normalmente na necessidade de ganhar a vida, né? Então, quando eu me formei, eu fui advogar, fui para o escritório particular, depois me senti vontade de fazer concursos públicos, fui procurador do Estado, mas Estado de Minas. do Estado de Minas, e na época do Sr. Aécio Neves. E, bom, aquela função não me satisfazia, eu não Sentia-se meio amarrado? Me sentia meio amarrado, meio fora de contexto. Então, resolvi fazer esse concurso para a Defensoria Pública da União e fui para Natal inicialmente, fui lotado no Rio Grande do Norte e agora estou voltando, já tem uns 3 anos, já estou em casa, atuando aqui na Defensoria Pública da União em Minas Gerais. Doutor Diego, qual o tamanho da Defensoria Pública da União no estado de Minas Gerais? Bom, infelizmente a estrutura da Defensoria Pública da União em Minas Gerais atualmente são de 3 núcleos, o núcleo de Belo Horizonte, Uberlândia e Juiz de Fora. Só? Existe um núcleo criado, mas ainda não provido, 100 vagas em Valadares, Governador Valadares. Aqui em Belo Horizonte são 30 defensores e 3 em Uberlândia e 3 em Juiz de Fora. Sendo que são mais de, se não me engano, mais de 20 subseções judiciárias em Minas Gerais, todas as demais não abrangidas pelo atendimento da Defensoria Pública da União. Então, se for olhar a demanda, teriam que ter muito mais defensores? Muito mais núcleos e muito mais defensores para dar conta do trabalho aqui, só daqui de Belo Horizonte já teríamos que ter algo em torno do dobro. Doutor Diego, uma palavrinha assim, qual a diferença da Defensoria Pública Estadual e qual a missão, a tarefa da DPU? Bom, a diferença de matérias de atendimento da Defensoria Pública Estadual e para a Defensoria Pública da União é basicamente o interesse da União nos processos. Então, se há algum interesse da União em determinado processo, a atribuição para atuar é da Defensoria Pública da União. Então, por exemplo, quando tem INSS, IBAMA, Caixa Econômica Federal, a própria União, algum ministério, então tudo isso, algum órgão da União, algum interesse, algum ente federal, a União tem obrigatoriamente que participar do processo, e aí a Defensoria Pública da União é responsável por atender os necessitados, né, as pessoas que não têm condição de pagar um advogado particular, nesses processos. Doutor Diego, como nosso tempo aqui é pequeno, vamos direto ao assunto, né? Eu fiquei muito contente ao participar, assistir à apresentação da defesa de dissertação do Dr. Diego de Oliveira Silva, lá na Escola Superior Dom Helder Câmara, né? E pensei no momento lá, falei, não, o Dr. Diego precisa socializar essa pesquisa feita com um número maior de pessoas, né? Então, a dissertação de mestrado na Escola Superior Dom Helder Câmara, no programa de mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável,
E engraçado, você já conheceu o título, é sugestivo, né? O resgate do Saci, a revalorização da cultura do povo como forma de garantir a efetiva sustentabilidade socioambiental. Para começo de conversa, por que você resolveu pesquisar esse assunto? E vamos lá, assim, para te apresentar um pouco das principais descobertas feitas nessa pesquisa de mestrado. Primeiro foi um prazer te receber lá na minha defesa, e eu fiz questão de destacar que a ideia da dissertação era uma ideia que deveria ser iniciada e sustentada pela própria Defensoria Pública da União ou pela Defensoria Pública de um modo geral, mas não só por essas entidades, mas por toda a sociedade. E é por isso que eu te falei lá na hora que a sua ajuda para resgatar o Saci seria importante. E como nosso trabalho tem sido desenvolvido na Defensoria Pública, nas ocupações, com os grupos vulneráveis, é por isso que o senhor tem ajudado a resgatar o Saci. A ideia do Saci é exatamente para iniciar, já no título, quebrando o formalismo acadêmico. Já começa a perguntar, diz respeito ao Saci Pererê? É o Saci Pererê. Quando foi divulgado lá a data para a defesa, as pessoas começaram a se questionar se não era uma sigla ambiental. Não é o Saci Pererê mesmo. E a ideia é quebrar logo no título o formalismo acadêmico. A ideia é revalorizar a cultura do povo num trabalho acadêmico, num trabalho jurídico, e tornar esse trabalho já a princípio, já diferente dos demais. Claro que você trabalhou um tema, porque você sente parte da premissa que a cultura popular, ou do povo, você tem diferença, né? Está sendo desvalorizada nessa questão da sustentabilidade socioambiental? Isso. Primeiro, tem diferença, a cultura popular, de cultura popular para a cultura do povo. Isso é um conceito que eu extraí lá da professora Marilena Chauí. A Marilena Chauí diz o seguinte: cultura popular é aquilo que está no povo, não necessariamente foi feito pelo povo. Cultura do povo é o que foi feito pelo povo, ainda que não esteja nele. Atualmente, a cultura popular é a mais difundida. As grandes redes de televisão só transmitem a cultura popular, a cultura de massas. A cultura de massas serve exatamente para omitir essa tensão. Segundo o filósofo Pierre Bourdieu, a cultura de massa serve para, ao mesmo tempo, isso parece contraditório, mas serve para isso, para que as pessoas ao mesmo tempo ignorem e reconheçam a diferença social, a desigualdade social. A pessoa ignora porque ela é seduzida pelo interesse mercadológico. A pessoa quer participar do mercado, as pessoas são seduzidas pelo mercado. E ao mesmo tempo elas querem participar dele e no mesmo instante elas não podem participar dele. Mas elas reconhecem a possibilidade de participar e o interesse em participar. Então a cultura de massa serve exatamente para isso, para omitir a tensão existente na sociedade. As pessoas ao mesmo tempo são exploradas, mas ao mesmo tempo ignoram essa exploração. A cultura de massa serve para manter isso. E é exatamente por isso que ela é a mais difundida. É difundida nas grandes redes, é difundida na rádio, é difundida por todos os lugares. E você, claro, um conceito chave, uma categoria chave aqui é a questão da sustentabilidade, né? Qual a análise que a pesquisa verificou? Eu trabalhei com 3 conceitos de sustentabilidade. O primeiro, que é o mais usual e é exatamente o que é difundido pela cultura de massas, é a ideia de pequenas atitudes sustentáveis. Vamos reciclar o lixo, vamos usar a sacolinha reciclável. Não jogar papel na rua. Não vamos jogar papel na rua. Economizar água. Economizar água. Isso seria suficiente para garantir uma sustentabilidade. Os recursos ambientais seriam perfeitamente preservados com isso. Um segundo conceito é o conceito mais difundido na doutrina de direito ambiental. É a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Isso se daria tanto com a manutenção desses recursos intocados, né? Ou pela substituição deles por uma ciência, pela técnica, pela ciência. Então, bastaria ou manter esses recursos intocados ou substituir esses recursos por uma ciência nova, uma nova forma de ciência. Para esse segundo conceito, a sustentabilidade estaria garantida assim, ainda que o acesso a esses recursos fosse desigual, como é hoje, né? O acesso aos recursos é desigual. As respostas aos problemas ambientais, à degradação, ela é particularizada. Então, os problemas são universais, as respostas a eles são particularizadas. Apenas as pessoas que podem, né, comprar essas respostas é que têm acesso a elas. Essa não é uma forma de sustentabilidade
é eficiente, né? Ela é excludente. Então, eu me utilizo do terceiro conceito, que é um conceito de sustentabilidade não apenas como preservação de recursos naturais, mas como preservação deles, mas também como acesso a esses bens de forma igualitária. Então, seria uma sustentabilidade não apenas ambiental, mas social, cultural, econômica, regional, em todos os sentidos. Esse é o conceito de sustentabilidade que foi utilizado por esse trabalho. Esse que sustenta a base da sua dissertação. Isso. Agora você considera na pós-modernidade. Isso, esse eu trabalho, na verdade, durante todo o texto com essa nova etapa da sociedade em que nós vivemos hoje, que é a pós-modernidade. São vários nomes que os autores, os filósofos e sociólogos dão para isso, hipermodernidade, modernidade tardia, mas a verdade é que essa etapa de evolução da sociedade tem sido reconhecida não apenas pelo apego à razão técnica, mas pela privatização e pelo consumismo, né? É a entrega ao mercado das soluções necessárias para a sociedade. O mercado é que deve definir tudo e a razão técnica deve basear o desenvolvimento. Então são os dois pilares dessa nova sociedade, o apego à razão técnica e o apego ao mercado como solução. Isso causa problemas evidentes, né? Porque até essa evolução da ciência tem causado uma degradação ambiental cada vez mais rápida, né? A técnica e a ciência não são neutras, não são imparciais. Exatamente. Tem donos, né? Exatamente. A técnica não é neutra. Então, a técnica beneficia uma determinada parcela da população e causa uma degradação na nossa fase atual de desenvolvimento, uma degradação sem precedentes, né? E, por outro lado, o apego a essa razão é a solução apontada por esse paradigma vigente para resolver o problema dele mesmo, o problema por ele causado. Parece algo absolutamente insustentável, né? Se apegar às razões dos problemas. Isso que eles, por exemplo, na Rio+20, aí falam, não, agora a ordem é economia verde. Isso. Então, vamos à questão questão pela técnica, nós vamos aumentando a tecnologia e essas alternativas vão resolver o problema, né? Essa ecoeconomia é exatamente a particularização das soluções, né? A ecoeconomia, quem é capaz de comprar a solução, que a compre. Quem não é capaz, que fique excluído dela. E a resposta para essa exclusão é exatamente o apego ao mercado. O mercado é que define quem é o puro, isso no conceito de Bauman, quem é puro e quem é impuro na pós-modernidade. Os puros participam das soluções, os impuros são excluídos. Quem decide quem é impuro é o mercado. E cabe ao Estado, nesse contexto, simplesmente manter excluído, através do encarceramento, nos países onde é possível a pena de morte. Dessa forma, esse sistema se mantém excludente e degradador. Ok, doutor Diego, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, na TV Comunitária, entrevistando o doutor Diego de Oliveira Silva, que é defensor público da Defensoria Pública da União e que recentemente defendeu sua dissertação de mestrado, que tem como tema o resgate do Saci, a revalorização da cultura do povo como forma de garantir a efetiva sustentabilidade social. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos para continuar entrevistando o Dr. Diego aqui. Voltaremos já já. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira, lembrando que a programação da TV Comunitária também está acessível via internet, no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. Nós estamos iniciando o segundo bloco. Hoje aqui no Palavra Ética estamos entrevistando o Dr. Diego de Oliveira Silva, que é defensor público da Defensoria Pública da União, trabalhando aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e recentemente defendeu a sua dissertação de mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Social Sustentável na Escola Superior Dom Helder Câmara, com a tese, uma dissertação de mestrado com um título eloquente e provocante: O resgate do Saci, a revalorização da cultura do povo como forma de garantir a efetiva sustentabilidade socioambiental. Doutor Diego, no final do primeiro bloco, estava já apresentando aqui um pouco das descobertas da pesquisa que você fez, o desafio, então, assim, da gente construir, de fato, uma sustentabilidade socioambiental, né? As amarras, né, do tecnicismo, da ciência, do mercado. Na sua pesquisa, você teve que lidar também, refletir sobre o senso comum? Assim, a saída, na verdade, para toda essa questão, né, causada pela pós-modernidade, por esse paradigma vigente na pós-modernidade, seria evitar esse apego às causas dos problemas, né? Então, o filósofo português, né, Boaventura de Sousa Santos, ele traz a questão dessa possibilidade de quebrar esse círculo, né? E a ideia seria exatamente resgatar o senso comum, buscar outras formas de conhecimento que não fossem esse conhecimento científico, técnico, né, esse logocentrismo, mas novas formas de conhecimento capazes de quebrar esse círculo do paradigma dominante. Então, o estudo parte exatamente da ideia do Boaventura a respeito do resgate do senso comum. Só que o Boaventura, ele vai até um determinado caminho e para. Ele fala, é necessário resgatar o senso comum, mas ele não diz como resgatar o senso comum. E aí é que surge a ideia do Saci. Tem muita gente que diz que o senso comum, por um lado, a gente tem que valorizá-lo, porque o positivismo cientificista diz, olha, o que é senso comum? Isso é desprezível. Mas tem muitas belezas originais lá, né? Mas tem também sombras e luzes, né? Talvez tem determinados tipos de senso comum que são interessantes e outros que não, né? Exatamente. O senso comum é uma coisa muito abrangente, né? A ideia do senso comum. Então, há possibilidades de resgate do senso comum que seriam eficientes para a resolução do problema proposto e outros não eficientes e outros ainda até prejudiciais, né? Então, a ideia do Saci é exatamente para resolver essa questão. Qual o senso comum a ser resgatado? Doutor Diego, você está em busca de caminhos para fortalecer a sustentabilidade socioambiental. Isso. E você advoga o resgatar a cultura do povo, né? Junto com isso, você sentiu na pesquisa a necessidade também de uma valorização das subculturas? Assim, a cultura, né, entendida como né, de modo amplo, a cultura pode ser a cultura nacional. Nós já passamos por essa fase na modernidade, né? A cultura nacional, a ideia Você define cultura aqui? Sim. Também tem várias definições. São, né, várias várias definições de cultura. Eu me utilizo de Bauman, do professor José Adécio Leite Sampaio. São valores, normas, instituições que garantem né, a identidade de uma pessoa ou de um povo, né? De um modo geral, a definição de cultura. Só que esse resgate cultural de um modo amplo, o resgate da cultura nacional, poderia levar ao etnocentrismo. E o que é o etnocentrismo? É a coisa que nós já vivemos no momento anterior, na modernidade. É aquele apego a um possível, né, do alemão Volksgeist, né, a ideia do espírito do povo. Isso não necessariamente vai refletir o que é feito pelo povo, e aí o povo como classe explorada, né? Não como generalidade, mas como classe explorada. Então, esse etnocentrismo não garante o resgate, né, dessa subcultura, que seria a subcultura do povo. E o que seriam subculturas? Seriam partes menores de cultura ligadas a uma determinada classe, ou uma determinada parte da população. Então, a cultura do povo aí seria essa subcultura,
a ser resgatada, a cultura do povo como classe explorada. E por que a cultura do povo? Por que essa subcultura, cultura do povo? Porque é exatamente no povo é que se busca, é que se encontra uma postura de resistência ao padrão vigente. Então, normalmente o povo, e esse povo como classe explorada, tem outras formas de conhecimento que confrontam esse padrão tecnicista e mercadológico vigente. Apesar de ser um objetivo da pós-modernidade a completa, né, exclusão ou a completa omissão dessas subculturas, elas ainda existem, elas ainda são passíveis de resgate. Então é exatamente nessa subcultura, cultura do povo, que se vai observar um padrão necessário para confrontar o paradigma vigente. Doutor Diego, você já deu uns indícios, mas eu estou curioso. O título Resgate do Saci. Mas quem que é o Saci? Bom, alguma polêmica se causou aí quando eu né, divulguei o título do trabalho. Será que é uma sigla? Será que é o Saci, o satélite avançado de intercomunicação lá da ditadura? Não, nada disso. O Saci é mesmo o Saci Pererê, né, a parte do nosso folclore. E por que o Saci Pererê? Porque o Saci Pererê, evidentemente, eu tomo o Saci não como, né, não apenas o resgate do Saci, mas o resgate de toda a cultura do povo, todos os aspectos da cultura do povo. Mas por que o Saci foi utilizado assim, como título e como, né, o marco desse trabalho? Porque o Saci reflete de forma muito evidente as características do povo que devem ser resgatadas, né? O Saci, primeiro, ele é conhecedor de conhecimentos tradicionais, de benefícios da natureza não comprovados cientificamente. Ele é o protetor da natureza. Além disso, o Saci é negro, o Saci tem uma perna só, o Saci é exatamente o que é excluído, né, da sociedade. Então o Saci representa exatamente né, o que está relegado nesse padrão, nesse paradigma, nesse padrão vigente. O Saci é tudo que não se adequa ao padrão vigente. Então por isso o Saci foi utilizado aí como uma título. Metáfora eloquente, né? Isso. Doutor Diego, e quem que ameaça o Saci? Quer dizer, aqui como o Saci como símbolo então da cultura popular, quem está ameaçando? Bom, esse sistema que é vigente hoje na pós-modernidade é um sistema que já não tem mais controladores definidos, né? Antigamente, na modernidade, o Estado era responsável por manter a desigualdade social, a burguesia era responsável por manter essa desigualdade social. Hoje, na pós-modernidade, não há mais essa figura evidente contra a qual se pode revoltar, né? A ideia marxista né, união dos trabalhadores contra um determinado alvo não é mais possível, porque na pós-modernidade é uma omissão, né, dessa tensão. Então, todo esse sistema é responsável pela omissão do Saci. As televisões, né, as grandes redes de televisão não passam qualquer aspecto da cultura do povo. Passam, né? Tratorando a cultura do povo. Totalmente. O que vige hoje na televisão é mesmo o Big Brother, são as novelas que não tem nada de aspecto do povo, né? São cultura de massa, e a cultura de massa serve exatamente para omitir essa tensão, para fazer com que as pessoas ignorem e reconheçam, né, a desigualdade. Então, um dos aspectos é esse, a televisão, né? A televisão, os grandes meios de comunicação não omitem o Saci. Como consequência disso, as escolas não ensinam mais o Saci. Hoje em dia é comum que as crianças comemorem lá no 31 de outubro o Halloween, né? Que é uma festa totalmente americana e que serve simplesmente para ganhar dinheiro, né? Não tem qualquer objetivo de comemoração naquilo, é uma festa para ganhar dinheiro. E também as igrejas, também tudo como consequência desse sistema. As igrejas, no que hoje se convenciona chamar de teologia de massas, né? As igrejas hoje buscam mais adeptos. É a visão do mercado, é a visão mercadológica. Eu quero vender CD, eu quero vender livros, eu quero mais adeptos. E nesse contexto o Saci não aparece, né? Então, tudo isso, todo esse sistema, televisão, meios de comunicação em massa, igrejas, escolas, tudo isso é responsável por omitir o Saci. E como conclusão assim, da dissertação sua, defendendo essa tese, então, da importância de resgatar-se a cultura do povo para caminhar no rumo de uma sustentabilidade, uma efetiva sustentabilidade socioambiental. Não apenas ambiental, mas colocando o ser humano aí dentro também, né? Isso na área jurídica, porque a sua dissertação de mestrado é na área jurídica, né? Você sente fortemente isso no Poder Judiciário? Como é
está a situação? É bom, o Poder Judiciário, assim como toda a sociedade, está envolvida nesse padrão, né? Então, eu me utilizo de um julgado específico no trabalho, que é o julgamento da DPF 130, a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 130 do STF. E nesse julgado, o STF claramente diz que a função da televisão, dos meios de comunicação em massa, é formar opinião. Ou seja, as grandes empresas que são controladas por grandes empresários têm que formar a opinião dos pobres. É essa a ideia do nosso Poder Judiciário, né? É uma ideia completamente excludente que nada tem de jurídico, nada tem de democrático, nada tem de constitucional. Mas é a ideia que prevalece no nosso Poder Judiciário hoje em dia. Ontem, por exemplo, julgando um agravo de instrumento aí sobre uma ocupação aqui de Contagem, a ocupação Guarani-Cauelvar, a advogada começou na sua sustentação dizendo para os desembargadores lá, falou, olha, o Tribunal de Justiça não tem a tarefa de fazer justiça, mas de cumprir a lei. Pelo amor de Deus, né? É até uma frase da professora Chauí também, a maioria das pessoas hoje é objeto de discurso de direitos humanos e não sujeito de direitos humanos. Então é isso que prevalece, as pessoas defendem os direitos humanos, sendo que os direitos humanos hoje em dia são utilizados para oprimir. Agora, doutor Diego, nosso tempo está quase esvaindo-se, mas um fechamento finalzinho assim. A sua dissertação busca resgatar, fortalecer, reconhecer a beleza, a grandeza da cultura do povo, né? Ou isso como um caminho, estrada para busca de sustentabilidade socioambiental, mas você percebe, demonstra que os inimigos que agridem a cultura popular, eles estão aí diluídos, é o mercado idolatrado, são igrejas cúmplices com teologia da prosperidade, os meios de comunicação, mas no meio da sua reflexão, se percebe mesmo nessa complexidade toda que é aí da época da pós-modernidade, você acha que ainda continua de pé, que o caminho é para a gente, a sociedade tem que perceber ainda que na sociedade existem classes e que atuam consciente ou inconscientemente, voluntário ou involuntariamente, com interesses contrários, antagônicos? Me parece que o tema central desse trabalho é esse, é desvelar a tensão que existe na pós-modernidade. Ela está omitida, mas ela existe, né? Há classes exploradas, isso parece muito evidente. É nítido, né? É nítido que há classes exploradas, as ocupações são rechaçadas pelo Poder Judiciário, pela sociedade, pelos governos. As pessoas pobres são, de um modo geral, excluídas da sociedade. Então é preciso que elas vejam isso, é preciso que elas reconheçam isso, né? É preciso que elas parem de ignorar essa tensão. A forma de se fazer isso, algumas diversas ciências já apontaram, né? A teologia já apontou, através da teologia da libertação, a necessidade de se ouvir o povo, né? A necessidade de que o povo se manifeste. A pedagogia, através da pedagogia de Paulo Freire, já apontou esse caminho. E há alguns mecanismos jurídicos capazes de ajudar nessa luta. Por exemplo, a Lei Rouanet, que é muito mal utilizada hoje em dia, também fica por conta de garantir privilégio a grandes empresas. Mas é possível, há caminhos possíveis, a própria Constituição Federal determina caminhos possíveis, valorização da cultura indígena, quilombola, cultura do povo de um modo geral. Há necessidade, então, de que a sociedade se una, né? Esses grupos, né, revoltosos, esses grupos de emancipação social têm que se reunir. É exatamente o que nós estamos fazendo lá na Defensoria Pública da União, através do nosso projeto, né, de ida às ocupações. Esse é um caminho jurídico também para se resgatar o Saci. Nós vamos, se Deus quiser, vamos encontrar esse caminho o mais rápido possível e de forma mais eficiente possível. Ok, doutor Diego, muito obrigado e parabéns mais uma vez por essa pesquisa, pela dissertação, e saudar aqui na presença do Dr. Diego, né, a parceria que estamos estabelecendo aí entre os movimentos sociais populares e comunidades de periferia, ocupações urbanas, né, de Belo Horizonte, da região metropolitana, junto com a Defensoria Pública da União. Obrigadão, porque outro dia você estava lá no meio das ocupações, ouvindo o povo, participando das assembleias, né? E vamos mais. Esperamos que isso aqui ajude muitas pessoas, né? Obrigadão a todas as pessoas que nos honraram, que nos honram com a sua atenção. Obrigado aqui à direção da TV Comunitária, os funcionários que nos ajudam aqui são imprescindíveis. E até o próximo programa, com a graça de Deus.